Fala, meu amigo, chegamos aqui à última aula do tema inquérito policial. Comenta aqui embaixo se está gostando, certo? Mande suas dúvidas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu gostei, tá bom? E vamos começar aqui falando de prazo. Qual o prazo para a conclusão do inquérito policial? Então, pessoal, esse prazo ele varia conforme algumas circunstâncias. A primeira delas, se o investigado está solto ou se está preso preventivamente ou temporariamente. Se o crime investigado é da competência da Justiça Estadual ou se da competência da Justiça Federal. Então, há algumas variantes. Vamos começar com os crimes investigados de competência da Justiça Estadual. Então, Justiça Estadual. Estando indiciado preso, estando investigado preso, o prazo para a conclusão do inquérito policial é de 10 dias improrrogáveis, tá certo? Estando o investigado solto, o prazo é de 30 dias, admitindo sucessivas prorrogações por igual período. Essa prorrogação é determinada pelo juiz, ouvido o Ministério Público. Não se preocupe em anotar agora, porque no final eu vou colocar aqui um quadro com resumo de todos os prazos, tá bom? Então, 10 dias réu preso, improrrogáveis, investigado. 30 dias investigado solto, podendo esse prazo ser prorrogado por sucessivas prorrogações, tá bom? E sendo crime investigado da competência da Justiça Federal. Nesse caso, pessoal, o prazo é de 15 dias, estando o investigado preso, só que nesse caso, o prazo ele é prorrogável por uma única vez. Então, pode chegar até a 30 dias, 15 por mais 15, Justiça Federal. Estando o investigado solto, o prazo é de 30 dias, admitindo sucessivas prorrogações. É basicamente a mesma regra da competência da Justiça Estadual, tá bom? Dando prosseguimento, se o crime for um crime tratado pela lei de tóxicos, pela lei de drogas, nesse caso, pessoal, o prazo para a conclusão das investigações será de 30 dias, estando o réu preso, estando o indiciado preso, ou 90 dias, estando o indiciado solto. Em ambos os casos, pessoal, esse prazo pode ser duplicado. Então, estando o réu preso, ele poderá ficar até 60 dias preso, já que o prazo de 30 é duplicado, se houver necessidade, e até 180 dias, estando o investigado solto, tá bom? Crimes contra a economia popular. Se o crime investigado é um crime contra a economia popular. Nesse caso, é indiferente se o réu está preso ou se ele está solto. Se o investigado, desculpe o termo, se o investigado está preso ou solto. Em ambos os casos, o prazo será de 10 dias improrrogáveis, certo? E, por fim, no caso do inquérito militar, esse prazo é de 20 dias, estando o investigado preso, 20 dias improrrogáveis, e estando o investigado solto, o prazo é de 40 dias prorrogáveis, uma única vez por mais 20, tá bom? Então, vou colocar aqui aí na tela o quadro, vamos só fazer aquela última recapitulada para fixar melhor. Então, só finalizando, Justiça Estadual, réu preso, investigado preso, 10 dias improrrogáveis. Investigado solto, 30 dias, admitida sucessivas prorrogações. Justiça Federal, 15 dias prorrogáveis uma única vez, estando o investigado preso. Investigado solto, a mesma regra da Justiça Estadual, 30 dias prorrogáveis. Lei de tóxicos, 30 dias sendo o investigado preso e 90 dias para o investigado solto. Em ambos os casos, o prazo pode ser duplicado. Crime contra a economia popular, 10 dias improrrogáveis, tanto faz o réu estar preso como o investigado está solto. E por fim, o inquérito militar, 20 dias improrrogáveis, estando o investigado preso, 40 dias prorrogáveis por mais 20, estando o investigado solto. Então, pessoal, falamos do prazo, vamos falar aqui agora da conclusão do inquérito policial, do seu encerramento. O que ocorre quando o inquérito policial é encerrado? Então, pessoal, encerrado o prazo ou concluídas as investigações, a autoridade policial, o delegado, ele fará um minucioso relatório de tudo ocorrido nas investigações e encaminhará os autos do inquérito policial, acompanhado do relatório, ao Ministério Público, tá certo? Chegando os autos do Ministério Público, isso, claro, estou falando aqui da ação pública incondicionada, da ação pública condicionada. Chegando os autos do Ministério Público, o Ministério Público poderá tomar, melhor dizendo, 3 medidas. Ele poderá oferecer denúncia, ou, no caso do ofendido, no caso de ação privada, o réu poderá oferecer queixa-crime, claro, se ele encontrar elementos probatórios que o autorizem a isso.
ele poderá requerer o arquivamento dos autos, caso não vislumbre prova de materialidade ou indícios suficientes de autoria, ou ele poderá requerer a devolução dos autos para a autoridade policial para novas diligências, para, por exemplo, ouvir alguma testemunha que não foi ouvida ou coisa do tipo, tá bom? Então, essas são as 3 medidas que o Ministério Público poderá tomar, tá certo? E se o Ministério Público oferecer denúncia e o juiz a receber, então teremos início a segunda fase do processo penal, a segunda fase da persecução penal, que é a fase judicial. Agora, e se o Ministério Público requerer o arquivamento dos autos? O que acontece? Lembrando que o Ministério Público ele promove o arquivamento, mas quem arquiva de fato é o juiz por meio de uma decisão. Então veja, no momento que o Ministério Público ele requer o arquivamento, abre para o juiz as seguintes possibilidades. Ele pode homologar o pedido, né, arquivar os autos, ou, caso não concorde com as razões do Ministério Público, ele poderá, conforme o artigo 28 do CPP, encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, tá certo? E, uma vez que o Procurador-Geral de Justiça receba esses autos, ele terá 3 possibilidades. Ele poderá oferecer denúncia, ele poderá designar outro promotor para que ofereça denúncia, ou poderá insistir no arquivamento, caso em que o juiz estará obrigado a arquivar os autos. Então percebam, ainda que alguns digam, não, quem arquiva é o juiz que dá a última palavra, no final das contas, quem dá a última palavra é o Ministério Público, pois se o Procurador-Geral de Justiça insistir no arquivamento, o juiz não poderá desobedecer esse requerimento, tá bom? Então, pessoal, ainda sobre o arquivamento, queria falar aqui para vocês do chamado arquivamento implícito. O que é o arquivamento implícito? O arquivamento implícito é uma construção doutrinária. A doutrina costumou dividir o arquivamento em implícito, quando o Ministério Público expressamente o requer por meio de uma cota, ou o arquivamento implícito, que seria o seguinte: vamos dizer que um inquérito policial ele investiga 2 pessoas pela prática do crime de roubo. Contudo, o Ministério Público, quando recebeu esses autos, ele apenas ofereceu denúncia em razão de um investigado e não se pronunciou sobre o outro, tá certo? Ficou silente quanto ao outro indiciado. O que é que a doutrina então entendeu? A doutrina passou a entender que, nesses casos, o Ministério Público estaria arquivando o processo implicitamente em relação àquele que ele não ofereceu a denúncia, tá certo? Mas o que eu tenho para dizer, pessoal, é que o arquivamento implícito ele é veementemente vedado pela jurisprudência nacional. O STF, inclusive no seu informativo 605, ele passou a vedar esse tipo de conduta e disse o seguinte: quando isso acontecer, quando havendo mais de investigado, o Ministério Público só oferecer denúncia em razão a um e permanecer silente quanto aos outros, nesse caso o juiz deverá proceder na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, ele deverá encaminhar os autos para o Procurador-Geral de Justiça para que este tome as medidas competentes, as medidas cabíveis, tá bom? Então, ainda sobre o arquivamento, pessoal, eu queria aqui fazer a leitura da súmula 524 do STF. Vou colocar aí na tela, que diz o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal, ser iniciada sem novas provas. Ainda sobre o arquivamento, sobre o encerramento das investigações, eu vou colocar aí na tela os artigos 17, 18 e 19 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma lida? Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado, tá bom? Então, pessoal, falamos do encerramento, queria aqui só levantar outros pontos importantes do inquérito policial para encerrar a aula, tá bom? E o primeiro ponto se refere às nulidades do inquérito policial. Eu pergunto a vocês, o inquérito policial ele irá acompanhar a denúncia ou a queixa-crime no momento em que esta for proposta. Então, o inquérito policial ele vai acompanhar, consequentemente, os autos do futuro processo penal, da futura ação penal. Então, eu pergunto, uma eventual nulidade ocorrida no âmbito do inquérito policial, essa nulidade ela tem um condão de, vamos dizer assim, infectar o processo penal? Ela transfere seus vícios para o processo penal? Por exemplo, vamos dizer que no processo penal
uma das provas foi colhida mediante tortura, né, uma prova ilícita. O fato dessa prova ter sido colhida mediante tortura infecta a ação penal? A ação será extinta por isso? Não, pessoal. Entenda o seguinte, as nulidades do inquérito policial não se transferem para a futura ação penal. Por quê? Porque o inquérito policial ele é até dispensável, ele não é uma peça imprescindível ao oferecimento da ação penal. A ação penal poderia muito bem ter iniciado sem o inquérito policial. Então, verificada alguma nulidade em alguma prova, o que o juiz vai fazer será apenas retirar aquela prova infectada do processo e o processo continuará normalmente. Então, guardem isso, nulidades do inquérito policial não afetam a futura ação penal, tá certo? Outro ponto que eu queria falar para vocês é do poder de polícia das casas legislativas, tá certo? No caso de um crime ocorrido dentro de uma casa legislativa, seja o Senado ou a Câmara dos Deputados, cabe à respectiva casa presidir o inquérito competente, tá certo? É o que nos diz a súmula 397 do STF. Vou colocar aí na tela. Diz o seguinte: o poder de polícia da Câmara dos Deputados, e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito, tá bom? Outro ponto interessante, pessoal, é no que diz respeito às infrações de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e aquelas cuja pena máxima não ultrapassa em 2 anos. No caso de infração de menor potencial ofensivo, pessoal, o inquérito policial ele é dispensável. Por quê? Porque ele é substituído pelo chamado termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Indica aqui, pessoal, a leitura do artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099. Eu vou colocar aqui na tela, se possível, pause, dá uma lida, para a aula não ficar muito comprida, e vamos dar seguimento. E outro ponto interessante, pessoal, é o que diz respeito ao artigo 21 do Código de Processo Penal, que trata da incomunicabilidade do indiciado, do investigado. Diz o seguinte, artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou da conveniência da investigação exigir. Então, percebam, pessoal, esse dispositivo ele previa que o investigado ele poderia ficar incomunicável, poderia ficar, vamos dizer assim, quase que isolado do mundo, sem receber visitas, sem receber qualquer outro auxílio, a não ser de advogado. Mas então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que esse dispositivo ele não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Por quê? Temos primeiro que pensar o seguinte, o Código de Processo Penal é de 40, certo? Da década de 40. Nessa época, vigorava aqui no Brasil uma ditadura, um Estado Novo de Vargas. E nessa época, claro, no regime de exceção, sempre haviam medidas mais drásticas, como por exemplo, a incomunicabilidade. Contudo, a Constituição de 88, como eu já falei, não recepcionou esse dispositivo. Por quê? Porque no artigo 136, a Constituição trata do estado de defesa. E diz que mesmo no estado de defesa, que é um estado de excepcionalidade jurídica, mesmo nesse estado será vedado a incomunicabilidade do réu, do investigado, de qualquer preso. Então percebam, se de acordo com a nova Constituição, se mesmo no estado de exceção, no estado excepcional de restrição de direitos fundamentais, se mesmo assim é vedada a incomunicabilidade, que dirá no estado de normalidade institucional. Então esse dispositivo ele não foi recepcionado pela Constituição, tá certo? Nenhum investigado jamais poderá ficar incomunicável, tá bom? Então, pessoal, terminamos aqui essa aula de hoje. Pretendo fazer aqui outra aula com questões, resolução de questões do inquérito policial. Deixa aqui a sua dúvida embaixo nos comentários. Se possível, dependendo do número de dúvidas, eu farei aqui um novo vídeo só, respondendo essas dúvidas, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe o seu feedback, comente aqui embaixo o que gostou, o que pode mudar, alguma sugestão de vídeo, tá bom? Deixe o seu gostei e até a próxima. Próxima aula, ação penal. Espero vocês.